Olá, boa noite. Prefeitura de Uberlândia lança aplicativo para facilitar atendimento na área da saúde. Contingenciamento de verbas do MEC leva a UFO e outras universidades federais a encerrar o programa Idiomas Sem Fronteiras. Nos estúdios, especialistas falam sobre empréstimos e endividamento dos brasileiros. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Hoje à tarde aconteceu o lançamento do aplicativo Saúde Mais Uberlândia, que pretende melhorar a logística de atendimentos nas UAIs da cidade. Veja na reportagem. Autoridades do Poder Executivo e Legislativo do município e representantes de órgãos nacionais do setor da saúde participaram do lançamento do aplicativo Saúde Mais Uberlândia, que pretende facilitar o acesso da população aos atendimentos médicos da rede municipal. O usuário da UAI, ele pode acessar quando ele tem um caso de emergência para saber qual unidade que pode lhe atender de melhor forma. Eu também mencionei o CIAT. O CIAT, quando estiver atendendo a emergência, vai usar o aplicativo para saber onde é conduzir aquele que está sendo socorrido. Da mesma forma, o CIAT vai ter também o acesso ao histórico médico daquela pessoa que está sendo atendida naquele momento. Que isso é de muita valia para o médico. Quer dizer, o médico terá facilidade em fazer os procedimentos necessários de acordo com a vida daquele paciente atendido. Além do lançamento do aplicativo, as autoridades assinaram um termo de cooperação entre a Prefeitura de Uberlândia e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde para tornar o município um centro colaborador, ampliando o intercâmbio de experiências e pesquisas entre os médicos locais e outros profissionais do país. Trouxemos já para cá alguns técnicos nossos do CONAS, que se aliaram aos técnicos do município de Uberlândia, também a técnicos do estado de Minas Gerais, para trabalhar os processos na sua inteireza. Trabalhar uma linha de cuidado, como aconteceu com hipertensão e diabetes, como aconteceu com materno infantil há pouco tempo atrás. E agora nós estamos entrando nessa linha de saúde do idoso. Por quê? Porque é uma demanda enorme que cresce a todo dia. O Brasil está envelhecendo muito rapidamente, em poucos anos, muito mais rápido que a Europa envelheceu. E a expectativa é de que em poucos anos teremos aqui uma população de 60 milhões de idosos. O que o país está pensando para essas pessoas? Como é que está a linha de cuidado para esses idosos? Como eles são tratados multiprofissionalmente em clínicas que podem fazer trabalhos continuados? Essa é a descoberta que nós vamos ter que fazer aqui, aplicar na prática e poder efetivar o modelo para que eles, consolidado, possa ser levado para outras unidades da Federação Brasileira. De acordo com a Prefeitura, o aplicativo Saúde Mais Uberlândia estará disponível para download nas lojas de aplicativo a partir de amanhã. Agora, mudando de assunto, o programa Idiomas Sem Fronteiras, que ofertava cursos de idiomas gratuitos à população, foi cancelado pelo MEC. Na UFO, mesmo com a oferta encerrada, os idiomas espanhol, francês e português continuam sendo ofertados através de subsídios institucionais, pelo menos até o final deste ano. As últimas turmas de inglês foram encerradas no dia 31 de julho. Ainda não há previsão de quando o programa deve retornar. Agora, falando sobre política. Ontem, novos diálogos vazados indicam que Deltan Dallagnol teria usado o partido Rede Sustentabilidade para propor uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, que é para evitar que o ministro Gilmar Mendes soltasse presos da Lava Jato. Confira. As conversas foram publicadas hoje pelo portal UOL em parceria com o site The Intercept Brasil. No dia 9 de outubro do ano passado, Dallagnol, segundo a reportagem, escreveu: Gilmar provavelmente vai expandir decisões da integração para piloto. Melhor solução alcançada. Arguição de descumprimento de preceito fundamental da rede para preservar juiz natural.
Como os procuradores da República estão limitados a atuar em causas de primeira instância da Justiça Federal, Dallagnol teria, segundo a reportagem, procurado o partido Rede Sustentabilidade para propor ação no STF para impedir que o ministro soltasse presos em processos em que não fosse o juiz da causa. Segundo a reportagem, a articulação teria envolvido o senador Randolfo Rodrigues, da Rede. A apresentação de ADPFs pode ser feita a um grupo limitado de categorias, como governadores, a OAB, sindicatos, partidos políticos e líderes dos poderes. Em uma mensagem, Dallagnol escreveu para o grupo dizendo que o senador teria topado a ideia. No dia seguinte, o procurador Diogo Castor, também da Força Tarefa, teria dado retorno sobre o contato que fez com o assessor do senador. Mandei a sugestão da DPF para o assessor do Randolph. Em outra conversa, Dallagnol antecipou no grupo do Telegram que a ação teria sido protocolada pela Rede no STF contra a decisão de Gilmar Mendes. No mesmo dia, segundo a reportagem, o procurador Diogo Castor anuncia no grupo que a ministra Carmen Lúcia foi escolhida como relatora. O procurador Ataíde Ribeiro teria respondido, frouxa. Castor teria rebatido, sei não, hein? Contra Gilmar Mendes, ela vai crescer. Ataíde teria respondido, amiguinha. Dallagnol teria encerrado a discussão dizendo, ela é amiga da esposa do Gilmar Mendes. Em novembro, a ministra Carmen Lúcia negou o seguimento e a ação contra Gilmar Mendes foi arquivada. Agora à noite, o senador Randolfo Rodrigues negou ter conversado com Deltan Dallagnol sobre a ação contra Gilmar Mendes. Segundo ele, a decisão foi tomada pela Rede, partido, de acordo com o senador, com maior número de processos contra atos do Supremo. Ter crédito na praça significa poder fazer compras a prazo, empréstimos e financiamentos. Mas é importante lembrar que uma hora as parcelas precisam ser pagas. Veja na reportagem como as pessoas têm lidado com essa questão. O esposo até ele entrou no cheque especial e virou uma bola de neve e a gente acabou que teve que fazer parcelamento. Hoje em dia a gente usa com responsabilidade, mas no momento foi bem difícil. É uma opção muito válida para quem sabe usar. No momento de aperto faz muita diferença, mas tem que saber usar com responsabilidade. Às vezes fica meio difícil, né? Porque a gente vai fazendo conta e no final do mês fica difícil para pagar, mas aí o jeito é trabalhar e conseguir pagar. Às vezes vem juros. Este especialista em finanças explica que a chave para não se endividar é o planejamento. Em compras, em aquisições, que é bem maior do que o seu salário, né? É fazer um planejamento anterior para fazer aquela compra. Vamos dar um exemplo, né? A pessoa ganha um salário mínimo e quer comprar um celular, né, de 5 salários mínimos, certo? Então, a melhor saída é ela se planejar, juntar o dinheiro e comprar à vista. É porque é o seguinte, prova-se isso em termos, né, empíricos, que as pessoas que compram à vista, fazem aquisição à vista, ao longo da vida consegue economizar até 10% do que ela consumiu a vida toda. Algumas pessoas que estão em situações complicadas financeiramente optam por adquirir novos empréstimos para pagar os anteriores. O especialista em finanças alerta para o perigo dessa prática. Se a pessoa chegou ao ponto de pegar um empréstimo para pagar outro, quase nunca vai resolver o problema, certo? Quase nunca vai resolver o problema. Principalmente se ela está pegando um empréstimo mais caro para resolver um empréstimo que é mais barato. Só que de repente ela se vê livre, né? De um devedor que está incomodando e outro que vai começar a incomodar só daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, né? Ela faz isso. Então, assim, não adianta. A proprietária de uma financeira em Uberlândia aponta que o empréstimo consignado pode ser uma boa opção para quem precisa de um crédito pessoal. Os juros do consignado são relativamente bem mais em conta do que o que há no mercado, vai de 1,60 até o máximo 2,08. Isso porque a inadimplência ela é mínima, porque é descontado direto na folha do servidor. Então, a perda para o banco ela é mínima e isso faz com que ele possa emprestar com juros bem mais baratos.
Segundo Augusta, analisar a capacidade financeira para conseguir receber e quitar um financiamento é essencial para evitar complicações. O melhor empréstimo é aquele que é feito com um objetivo, que não é consumismo, que ele é ou para investimento ou para resolver um problema. Essa é a nossa função, é orientar o cliente qual que é a melhor taxa de juro para ele, qual que é o melhor prazo que ele pode pegar, e isso fazendo a análise da sua capacidade financeira. Se você empresta dentro da capacidade financeira, o retorno é certo, né? E a pessoa, ela resolve o problema ao invés de criar um outro. O professor ainda alerta que os créditos rotativos não podem ser utilizados para pagar despesas cotidianas. Evitar empréstimos e endividamento para os nossos gastos cotidianos, porque se a pessoa se endivida e para os gastos cotidianos pode ser um sintoma já de problemas no futuro. Aqui no estúdio recebo hoje o professor Dani Rogers, que é coordenador do Núcleo de Educação Financeira. Boa noite, professor. Boa noite. E também o economista Benito Salomão. Boa noite, Benito. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Dani Rogers. Prazer retornar a essa bancada. Que bom, nós vimos aqui alguns depoimentos de quais seriam os momentos para se recorrer a um empréstimo. Mas a minha pergunta é, empréstimo é sempre sinônimo de dívida ou pode ser, sim, uma boa alternativa em alguns momentos? Isso precisa ser avaliado caso a caso, né? O que a gente observa muitas vezes é que falta uma educação financeira básica, né, para a grande maioria da população no Brasil, e isso acaba promovendo a antecipação de consumo futuro através do crédito. Então você toma uma certa modalidade de crédito, normalmente de alto custo, né? Um cartão de crédito, um cheque especial, mesmo um crédito pessoal, às vezes que no Brasil o custo ainda é elevado em comparações internacionais. E a partir disso daí você vai consumir, né? E às vezes vai utilizar esse crédito para pagar consumo corrente, né? Aquele consumo que você tem todos os meses. E aí, evidentemente, que você está criando um problema de médio prazo. Entrou numa bola de neve. Você pode entrar numa bola de neve, porque lá na frente você terá, além da despesa corrente, a prestação daquele crédito que você contraiu. E aí o seu caixa não suporta. Né? Agora, existem modalidades de crédito que são mais atrativas aí, né? O VT falou ali sobre investimento, e eu entendi o que a senhora disse, como investimento ali, uma casa própria, às vezes um carro, que será uma ferramenta de trabalho, e aí pode ser que uma tomada de crédito dentro dos parâmetros aí de responsabilidade, né, sabendo que além do crédito, ao adquirir uma casa, você tem também impostos, você tem também manutenção na casa, no carro, isso poderia ser uma boa alternativa. Perfeito. E professor Dani Rogers, quando então, de que forma as pessoas podem sair ou tentar, de alguma forma, quitar dívidas contraídas de empréstimos? Eu acho que a melhor forma é com disciplina, com esforço, porque realmente sair de dívidas, de um endividamento, não é nada fácil. E tem que tomar muito cuidado em tentar analisar também o perfil da dívida. Porque se você está com uma dívida, que a gente fala, uma dívida cara, num cartão de crédito, num cheque especial, num crédito pessoal mesmo de grandes bancos, o ideal é você trocar a dívida. Você vai para uma dívida mais barata, um consignado, por exemplo, um financiamento de um veículo, você financiar seu veículo próprio. Então, fazer esse tipo de avaliação. Agora, realmente, se não tiver um esforço, uma dedicação, abdicar de consumo presente, dificilmente consegue sair de um endividamento, ainda mais se for um endividamento elevado que representa uma grande quantia do seu salário, da sua renda. Recentemente o governo anunciou então o resgate de parte do FGTS, apesar de ter sido menor do que a maioria dos brasileiros esperava, né, o percentual a ser resgatado,
Como que o senhor avalia, então, essa questão? Pode ser, sim, uma alternativa, um momento para tentar quitar parte das dívidas? Eu acredito que é um bom momento, um excelente momento, né? A gente hoje, nós estamos com 63 milhões de inadimplentes e em torno de quase um terço, 23 milhões, as dívidas não chegam a R$500. Então, se as pessoas que sacarem esse dinheiro até R$500 e pagarem as suas dívidas, então nós estamos tirando mais de 20 milhões de pessoas do nome sujo na praça. Então, é um excelente momento para isso. Então, se tiver essa opção, a pessoa tiver endividada, tiver com essa dívida inferior a R$500, saque e pague o endividamento, porque assim você também fica melhor para você depois para comprar, para ter acesso a crédito com nome limpo. Excelente. Olha só, os aposentados e pensionistas do INSS têm uma facilidade para pegar créditos consignados, aqueles descontados direto da aposentadoria. O que acontece muitas vezes, devido a essa facilidade, é a vulnerabilidade que esse público, já que eles têm sido alvo de muitos golpes de terceiros e até mesmo da própria família. Veja as orientações do Fernando Martins, promotor de justiça do Ministério Público Estadual, sobre esse assunto. As reclamações mais comuns do Ministério Público são reclamações de superendividamento e de fraude bancária. O superendividamento, o que é o superendividamento? É quando o cliente do banco ele está tão endividado que ele não consegue pagar a soma de todas as dívidas assumidas. E isso vai ter um efeito na sua qualidade de vida, o que nós chamamos de mínimo existencial. Até hoje, no Brasil, nós não temos uma lei para o superendividamento. Nós temos um projeto de lei, o 3515, que está na Câmara dos Deputados, né? Estamos esperando que ele seja aprovado. Temos na Universidade Federal até um núcleo de superendividamento já que atua nesta área, é importante dizer isso. E também nós atuamos, mesmo não tendo uma legislação específica para o superendividamento, com base no Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma lei transversal. E o que é uma lei transversal? É uma lei que permite dialogar com outras legislações. Então nós utilizamos a parte principológica do Código de Defesa do Consumidor, que garante, antes de mais nada, equilíbrio nas relações contratuais, para a partir disso buscarmos uma proteção contratual para essas pessoas, esses clientes superendividados, né? Às vezes a pessoa é assediada, o idoso é assediado para fazer o crédito consignado, sem expressar sua vontade de fazer, né? Não é uma vontade esclarecida, não é um consentimento que se leva todas as informações, e o idoso acaba fazendo esse tipo de crédito consignado. Que às vezes, não às vezes, na maioria das vezes, na maioria, eu insisto, vem com seguros que sequer ele pediu. Então isso aumenta muito o endividamento dele. Grandes exemplos disso nós temos dos aposentados do serviço público, né? Prefeitura municipal, os servidores da Universidade Federal, né? Muito comum isso acontecer. Então esse é um tipo de problema com os idosos, o crédito consignado com uma falta de informação muito grande, com uma falta de lealdade contratual no momento de celebrar o contrato, né? E é comum acontecer isso, é comum acontecer, o consumidor ele tem que estar atento e a instituição financeira ela tem que ser responsável a fazer o bloqueio imediato quando há o pedido do consumidor. Geralmente elas não fazem. Ela vai fazer o bloqueio no dia seguinte após a reclamação e aí o dinheiro na conta já foi embora. Muita atenção então, principalmente as pessoas mais velhas que podem sofrer golpes, né? E ainda até criarem dívidas por conta de outras pessoas, de terceiros, né? Seja da família ou pessoas que podem, de certa forma, orientá-los a fazer um empréstimo inadequado. Nesse momento, Benito, de que forma que a gente deve orientar as pessoas, principalmente os idosos, antes de assinar esses contratos, esses empréstimos? Eles recebem geralmente muitas ligações de instituições financeiras, propondo facilidades para aquisição de empréstimos.
Sem dúvida nenhuma, né? Agora isso tende a arrefecer um pouco a partir da nova lei, no qual você pode optar por não receber esse tipo de ligações. Sim. É lógico que no caso das pessoas mais velhas, isso nem sempre é tão fácil, porque eles não têm ali o método para ligar e bloquear esse tipo de serviço, etc. No entanto, isso tende a arrefecer um pouco. O maior problema em se tratando de pessoas da terceira idade, né, é que normalmente eles querem ajudar alguém da família. E educação financeira, né, a gente aprende, o professor depois pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, a educação financeira ela passa por um consenso familiar. Não adianta você ter ali no universo uma família de 5 pessoas, 2 que querem equilibrar o orçamento e 3 que não aceitam abaixar o padrão de vida. Então, você cria uma espécie de um litígio na família, né, em nome de uma educação financeira. Então, o primeiro passo para se resolver a questão financeira é acordar isso entre as partes em uma família. E ocorre muito que, no caso das pessoas de idade, as pessoas de idade acabam tendo que socorrer, né, os filhos, os netos, e às vezes acabam, se não tem bem, se não tem riqueza acumulada ao longo da vida, acabam se endividando, né, para poder, endividando o próprio nome, para poder socorrer esses familiares. E aí existe o risco, né, porque se você acaba contraindo um empréstimo para socorrer algum familiar, e esse familiar não aceita, né, se enquadrar no padrão de vida que a renda dele permite, né, você corre o risco de ter aí, né, como bem disse o promotor, o seu nome restringido aí nos birôs de crédito. E principalmente para as pessoas mais velhas, né, não que os mais jovens não se preocupem com isso, mas manter o nome limpo é sinônimo de dignidade, né, é algo fundamental. Sim. Então você mexe com a qualidade de vida dessa pessoa. Com certeza. As pessoas mais idosas ainda têm uma cultura muito, muito forte de não ter o seu nome sujo, não aceita o seu nome sujo. Então, quando um filho, um neto, infelizmente, são os que mais prejudicam os idosos, que usam o nome deles, dos pais, dos avós, para fazer um endividamento, principalmente... Esses filhos, esses netos, eles fazem isso com seus familiares. Então, assim, a dica é realmente não emprestar nome para terceiro. Isso é o melhor conselho que a gente pode dar em termos de educação financeira. Uma grande parte dos nomes hoje negativados são por empréstimo de nome a terceiro, não é a própria pessoa que fez a dívida, é alguém que usou o nome dela. Então, assim, não empresta. Se a pessoa não tem nome para usar, é porque já indica que ela não é uma boa pagadora. Uhum. Então, ela não é uma boa pagadora, já está com o nome negativado, já está endividada. Então, ela não vai ter muita preocupação com o seu nome, ela não tem com o dela. Então, assim, o ideal é realmente não emprestar. Excelente. Principalmente, né, professor, se você não tem condição de cobrir aquele empréstimo. Né, porque você pega um empréstimo no nome de outra pessoa e você mesmo não tem condição de cobrir aquele empréstimo, né, enfim, isso será dificuldade ali na frente, com certeza. Né? Então, é importante que isso seja dito. Você está realmente fazendo empréstimo para outro pagar. E acontece muito isso, com o filho, com o neto, fazendo para os avós pagarem. Isso é o que explica o número de idosos endividados no nosso país, infelizmente. A gente volta a falar sobre esse assunto, agora você fica com a previsão do tempo em Uberlândia e região nesta sexta-feira. Sexta-feira predominantemente ensolarada em Uberlândia. As temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. Ituiutaba também deve ter um dia ensolarado. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima em 32. O sol também deve aparecer na cidade de Monte Carmelo. Por lá, as temperaturas variam entre 15 e 28 graus. O tempo em Patos de Minas deve continuar seco. Há apenas 5% de probabilidade de chuva.
temperatura mínima de 17 graus e máxima de 27. Em Araxá, o dia também deve ter predomínio de sol. As temperaturas variam entre 16 e 27 graus. E você se lembra do sentimento de alegria quando criança em fazer novas descobertas? Como sentir o vento no rosto, a sensação de pisar na grama ou de sentir a chuva? Um programa de extensão do Instituto de Artes da UFO, desenvolvido por um casal de professores, busca resgatar esses sentidos, trabalhando pais e filhos em um projeto. Veja. O projeto, chamado Conexão Herê, foi criado há mais de 5 anos e teve início na África do Sul, na cidade do Cabo, onde Fernando fazia pós-doutorado e Mariene, doutorado em artes cênicas. Os dois professores do curso de teatro da UFO, que são casados, explicam que a cidade do Cabo serviu de inspiração para o projeto. Esses espaços, esse convívio foi mostrando para a gente a grande importância que é investir nessa primeira infância, numa presença bastante sensível dos pais, acompanhando, desenvolvendo, criando vínculo e integrando com um ambiente que propicia o desenvolvimento das crianças de forma plena, integral e verdadeira. Que a gente começa a pensar em como a gente pode contribuir, né, com essas experiências, com esses saberes, conhecimentos, como que a gente pode traduzir esse conhecimento científico que a gente pesquisou durante o doutorado, o pós-doutorado, numa linguagem acessível, né, para as famílias e para, principalmente, também as professoras e professores que trabalham com crianças, as pessoas que convivem com as crianças no dia a dia. O objetivo é trabalhar relações de vínculo, motricidade, linguagem e imaginação na primeira acolhida das crianças no mundo. O método contribui positivamente com o bom desenvolvimento físico e mental das crianças. No estudo dos estímulos adequados, do ambiente adequado para essa criança, é que surgem os objetos, que são objetos que pensam justamente como trazer esse estímulo, como propor esse ambiente, como construir um ambiente tanto físico como um ambiente afetivo. A ideia é trabalhar a beleza em pequenas descobertas. O casal também está preparando um CD com músicas infantis de autoria própria e participação de alguns músicos da cidade. Não é música para criança, é música para famílias com crianças que vão desenvolver atividades, aproximações e a experiência do canto, da oralidade, enquanto uma prática para fortalecimento e criação do vínculo. Eles também têm um quadro no programa Trocando em Miúdos, da FM Universitária, chamado CPI dos Pais, onde aborda o tema semanalmente. As pessoas tinham necessidade de escutar sobre isso, queriam saber mais sobre isso, porque a gente também traz abordagens inovadoras que transformam velhos paradigmas de como lidar com a criança. O programa não possui nenhum incentivo financeiro e pretende ampliar parcerias e uma rede de pais que sejam engajados em aprender como lidar melhor com seus filhos. Essas parcerias já estão acontecendo, mas estamos muito abertos ainda criando redes, formas de cooperação, de trocas de saberes, de experiências, de ações, integrando de uma forma multi e interdisciplinar. Nosso propósito é que a gente possa contribuir, né, a nossa responsabilidade enquanto adultos na acolhida dessas crianças no mundo, trazendo a nossa responsabilidade na contribuição, na cocriação de uma sociedade diferente. Parabéns aos professores pelo excelente projeto desenvolvido. Gostaria de agradecer também a participação da Carmen Gonçalves, que deixou um recadinho para a gente na nossa live no Facebook. Ela disse, entrevista interessante, deve estar falando, né, da nossa conversa aqui hoje sobre empréstimos e endividamentos. O JU está quase chegando ao fim, então gostaria de agradecer muito a participação hoje do Benito Salomão, economista, e também do professor Dani Rogers. Então, para vocês, vou deixar aqui uma fala de conclusão e principalmente uma dica. O que não se deve fazer para cair em endividamentos difíceis de serem resolvidos, Benito?
em hipótese nenhuma, procurar um agiota ou pessoas que estejam fora do mercado formal de oferta de crédito, né? Se o banco te negou um crédito, normalmente ele sabe sobre a sua vida financeira melhor que você próprio. Então, algum motivo há. Então, não recorra a esse tipo de modalidade de empréstimo, porque você pode acabar transformando um problema seu que é financeiro em um problema que pode até passar a ser policial. Então, tente ficar de fora desse tipo de modalidade. Excelente dica. E professor Dani, então, para encerrar também, a sua dica para os nossos telespectadores? Se você está com alguma dívida cara, um cheque especial, um crédito rotativo, tem que sair o mais rápido possível. Não pode ficar nesse tipo de dívida. Você hoje tem opções de fintechs que fazem empréstimos online de forma fácil, com um juro bem mais acessível. Você tem os próprios bancos que você consegue um crédito pessoal ou um consignado em várias situações. Então, faça essa troca de dívida que pelo menos sua taxa vai diminuir bastante. Então, resolva. Excelente. Muito obrigada pela participação dos dois aqui, pelas dicas, né, sobre educação financeira. O JU fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.